Nós temos agora uma entrevista especial, gente. A minuta com a proposta de estado de defesa no TSE e uma possível intervenção no resultado das eleições pelo então presidente Jair Bolsonaro cita o Supremo Tribunal Federal. Por isso é importante ouvir aqui no Prime Time o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes. Ele está em Brasília com a nossa analista de política, Basília Rodrigues. Basília, boa noite. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos espectadores. Ainda sob o impacto dos atos terroristas aqui em Brasília, que deixaram esse rastro de destruição, a gente fala agora direto do prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi uma das sedes de poder mais atacadas, né? O prédio foi o mais comprometido pelos ataques do domingo passado e eu agradeço a oportunidade de estar aqui dentro do gabinete do ministro Gilmar Mendes, decano da Corte. Obrigada por me receber aqui, aceitar o meu convite de entrevista, ministro. O senhor estava viajando de férias, interrompeu as suas férias e voltou ao Brasil ao saber dos ataques que estavam acontecendo aqui. Qual foi a primeira impressão que o senhor teve, o seu sentimento ao chegar aqui, à sede do STF, que é o seu lugar de trabalho, e encontrar praticamente tudo destruído? Basília, obrigado a todos vocês da CNN, todos que nos acompanham por essa oportunidade. Certamente todos perceberam que eu fiquei extremamente chocado e emocionado de ver esse local de trabalho. Eu vivo aqui há 20 anos, trabalhando aqui, e convivo com o Supremo Tribunal Federal há mais de 40 anos. Então, a gente cria uma relação de amor, de amizade, de admiração por tudo que o Supremo representa, e isso foi um choque imenso, acho que para mim, para todos os colegas, e eu acho que para toda a comunidade jurídica, né? E a gente percebe a raiva que depositaram, na carga de raiva que descarregaram no Supremo Tribunal Federal. Vemos todas as estátuas destruídas, as fotografias, galerias destruídas. Tudo isso mostra que se envenenou demais a alma dessas pessoas, como se o Supremo representasse algum mal. E se a gente considerar o que o Supremo fez nesses anos todos, inclusive durante a pandemia, salvando pessoas, né, de uma política que poderia ser talvez tipificada como verdadeiramente genocida, né? Então, de fato, a gente percebe como essas notícias, fake news, a má informação produziu esse desastre, essa tragédia que nós vivenciamos. E até fazendo um paralelo com a pandemia mesmo, as pessoas estavam tentando voltar a uma normalidade em suas vidas, indo ao lugar de trabalho fisicamente, mantendo contato com seus amigos, familiares. É possível falar em um novo normal ou a volta de uma normalidade? Brasília voltará a ser o que era antes, depois de toda essa destruição? E até numa reunião que tive com os colegas e também conversando com vocês da imprensa, eu tenho sugerido que esse dia fique marcado na história do Brasil. Eu já chamei esse dia, dia 8, de o dia da infâmia. E acho que nós precisamos considerar isso, deixar, talvez até no próprio processo de reconstrução, fazer o que se faz, por exemplo, em alguns países, já vi isso muitas vezes na Alemanha, deixar algumas marcas para que a gente não se esqueça desse dia de insanidade que acometeu aí determinados grupos de pessoas. Então, é fundamental que a gente rememore e guarde isso na memória. Mas, por outro lado, vida tem que seguir. Nós temos que prosseguir nesse nosso trabalho. E o Brasil tem essa capacidade. Quando a gente menos espera, ele tem a capacidade de se reinventar. E eu acredito que nós vamos nos reinventar, que nós já estamos superando essa crise e nós vamos, de fato, voltar a uma vida normal daqui a pouco. É claro que hoje temos todas essas desconfianças, mas eu tenho muita confiança no futuro da cidade, no futuro do Brasil. Márcio?
Ministro, boa noite. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Ministro, sabendo da existência dessa minuta que pediria um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, tendo visto, como o senhor nos contou, esse espetáculo de destruição na sede, não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas também no Congresso, no Palácio do Planalto, no domingo, o senhor acha que a democracia correu riscos? Nós vivenciamos, vocês todos acompanharam desde 2019, aquelas reuniões domingueiras com ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso, depois exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aqueles 2 7 de setembro, em suma, muitos movimentos, com xingamentos, ataques aos ministros e à corte. Portanto, havia esse alimento para as pessoas, né, que eram seguidoras de determinada política, né, de que o Supremo era um mal no país e que precisava de alguma forma ser destruído. Acho que isso foi traduzido aí no 8 de janeiro. Portanto, a gente vivia já esse elemento. Eu não sei o que se imaginava, se imaginavam que fariam uma GLO e que daí assumiriam o poder, e aí vem essa nota que tem o caráter um tanto canheço do ponto de vista jurídico. Quando se pensou no estado de defesa, fundamentalmente a ideia é de que se pudesse delimitar um território onde ele ia se aplicar. Vejam que os escritores dessa fórmula optaram por fazer no TSE e na Justiça Eleitoral, né? Os TREs, eventualmente, tinha lá a cláusula, e suspendia-se, suprimia-se o Tribunal Superior Eleitoral ou a Justiça Eleitoral. Quer dizer, certamente o ex-ministro Anderson Torres vai contribuir para explicar esse fato, quem produziu, quem sugeriu. Também as investigações podem propiciar, mediante quebra de sigilo, não é, todo esse arcabouço e esse enredo. Eu espero que isso seja esclarecido o mais rapidamente possível. Mas quem faz toma esse tipo de atitude e tenta, de alguma forma, boicotar as eleições, ou os resultados das eleições, ou a transmissão do cargo, não está imbuído de projeto democrático, obviamente. Yuri Pita, você faz a próxima pergunta, nosso analista de política. Ministro, por favor, Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, ministro. Prazer falar com o senhor aqui. Oi, Yuri. Obrigado por estar conosco. Boa Ministro, noite. O senhor mencionou uma série de discursos que atacaram o Supremo e também fez menção nessa redação, nessa minuta do Estado de Defesa, de uma leitura distorcida da Constituição. É claro que o direito, faz parte do direito à hermenêutica, à interpretação das leis, mas essa distorção contínua dos regramentos jurídicos do país acaba levando a essa situação de conflito institucional. Queria ouvi-lo quanto à interpretação, se o senhor concorda que tem se dado uma interpretação distorcida do artigo 142, que faz menção às Forças Armadas, e se essa distorção de interpretação do artigo acaba levando à situação que a gente viu, de pessoas acampadas em quartéis generais, Brasil afora, e no limite esperando que as Forças Armadas tomassem algum tipo de atuação de ruptura institucional, que não tomaram, mas acabaram incentivando esse tipo de discurso ao que aconteceu em Brasília no domingo. Certamente há um equívoco nessa interpretação do artigo 142. A massa majoritária dos juristas, das pessoas responsáveis, jamais viram nas Forças Armadas esse papel. Todos nós temos o maior respeito e admiração pelas nossas Forças Armadas, mas não imaginamos
como um poder moderador ou mesmo com uma função de arbitrar um eventual conflito entre o legislativo e o judiciário. Isso não cabe em nenhuma leitura possível do artigo 142. Tanto é que quando se chama as Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem, isso tem que ser feito a partir de vindicação e de indicação de um dos poderes eventualmente afetados. Isso precisa ser devidamente compreendido e não há aqui nenhum menoscabo, nenhuma redução de importância das Forças Armadas. Mas alguns juristas veicularam isso e isso se tornou, inclusive, um mote nas manifestações, né? Intervenção federal ou intervenção militar ou aplicação do artigo 142, seja lá o que isso significava para essa massa de seguidores. Mas o que aparentemente eles queriam era uma intervenção militar. Eu já tive até a oportunidade de dizer em outra entrevista que a própria manifestação perante os quartéis das Forças Armadas, ela se revela imprópria, se não ilegítima. Ali não é local para exercer a liberdade de reunião. Nós temos vários casos no mundo todo, eu me lembro na Alemanha, da chamada greve dos sentados, em que a corte disse não se pode fazer reunião em frente a quartel, porque o quartel é um local de mobilidade, não faz nenhum sentido. Imaginemos que, ao invés dessa massa de apoiadores do presidente Bolsonaro, nós estivéssemos na frente do quartel com um grupo grande do MST. Como que se comportariam as Forças Armadas nesse quadro? Ou qualquer outro grupo, não importa, não é local para se fazer esse tipo de manifestação. Acho que aqui há uma coleta, uma série de erros, uma projeção de erros em série que levou, infelizmente, a esse trágico acidente e incidente. Ministro, fazendo agora um giro aqui com os nossos analistas, eu chamo o nosso Caio Junqueira. Caio, por favor. Ministro, boa noite. Ministro, o ex-presidente Jair Bolsonaro será investigado por esses atos? Desculpe, Caio. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser investigado por esses atos? O ex-presidente Jair Bolsonaro será investigado por esses atos de domingo? Eu acabo de ver que o procurador-geral Aras teria pedido, vi notícias na imprensa, a abertura de um inquérito inserindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. De modo que imagino que ele estará nessas investigações. Basília, continuo com você. Ministro, quando a gente vê essa onda... Obrigada, Márcio. Quando a gente vê essa onda de pessoas vindo em direção à Praça dos Três Poderes, atentando principalmente contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, até ouvi uma afirmação mais cedo, quando eles colocam fogo, ateiam fogo na cadeira de um ministro do STF, indiretamente eles queriam atingir o ministro, não a cadeira. O senhor acha que o STF vem dando respostas corretas à sociedade, especialmente nessa questão política, na definição de conflitos na esfera política e jurídica também? Falta uma conexão, uma reconexão com essas pessoas que tanto criticam o STF e, como o senhor bem colocou, por ignorância ou por distorção dos fatos, não compreendem quais são as funções do judiciário. É um todo complexo que a gente precisaria de analisar. Ainda ontem eu li um artigo de um pesquisador brasileiro, que eu acho que está na Universidade de Oklahoma, dizendo que esse movimento mais recente, ou esse movimento do Fora STF, começa com a Lava Jato. E era um dístico do Deltan Dallagnol. E isto foi incorporado, né, por esses grupos. Eu acho que a mídia contribuiu também para isso, na medida em que valorizou excessivamente esse movimento, que depois se viu como que prosseguia aquela coisa da Vaza Jato. Depois isso foi incorporado no movimento político. E claro, nós temos uma dificuldade imensa de nos comunicarmos, certamente, e falhamos nisso.
Veja que nós fomos definitivos para evitar que a pandemia tivesse mais mortes do que tivemos. Já tivemos muitas mortes, mas o tribunal foi decisivo em fortalecer estados e municípios vis-à-vis a União, naquela confusão que havia sobre competência, isolamento social e tudo mais. Não obstante, o governo e seus seguidores passaram a dizer que não atuaram tanto quanto desejavam, significava, não foram mais omissos, porque o Supremo Tribunal Federal tinha impedido. E parte da população, que foi salva, muito provavelmente por conta dessa ação, compreende que nós impedimos o governo de governar ou de fazer aquilo que ele vinha fazendo muito mal. Falando claramente, até voltando a uma declaração do senhor diz, imagine na frente do QG do Exército tivesse uma manifestação do MST, do Sem Terra. Teriam tido o mesmo tratamento do que foi dado a esse grupo de pretensos patriotas? O senhor acha que houve uma diferença no tratamento dado aos grupos? Eu não quero aprofundar esse debate, eu acho que é um lugar inadequado. Tanto é que eu estou sugerindo que nós façamos uma lei federal sobre o direito e a liberdade de reunião. Hoje, mais do que ontem, com a facilidade de uso das redes sociais, nós podemos fazer uma manifestação com 100, com 200 mil, e daqui a pouco estamos fazendo na porta de um hospital, podemos estar fazendo em locais absolutamente inadequados. Então isso tem que ser devidamente definido. O mundo todo vive esse problema e tem uma regulação muito precisa sobre isso. Certamente estou convencido de que porta de quartel, como a porta da Polícia Militar, não é um local para fazer manifestação. Márcio? Estou nessa entrevista e eu faço aqui uma última pergunta e eu já deixo bem claro isso, é muito fácil dar opinião olhando para o retrovisor, mas aqui é importante, nos últimos 4 anos, e eu acho que o senhor citou bastante isso, a gente viveu um clima muito grande de ameaças, de discursos ambíguos, de fake news, e muita gente dizia que era só discurso. Falar sobre golpe, isso não é crime, isso é só liberdade de expressão. O senhor acha que faltou rigor? Não levamos a sério tantas ameaças? E pergunto também, o que a gente pode fazer agora para que isso não se repita no futuro? Certamente, hoje nós podemos discutir a omissão de muitos órgãos em relação a essas questões, mais investigações, a atuação do Ministério Público, acho que poderíamos discutir isso, mas isso também não resulta nada positivo nesse momento. A pergunta básica, eu acho que essa é fundamental, primeiro, esses dias eu fiz essa pergunta, né? O que fizemos de errado para chegarmos a isso, né? Com toda essa conflituosidade e com toda essa ambiência de ódio e mesmo de virulência, de violência. E o que nós devemos fazer para evitar que esse quadro prossiga? Acho que devemos ser severos na punição e também trabalhar o esclarecimento. Há muitas pessoas que estão atuando, possivelmente, iludidos na sua fé, na sua concepção de mundo, achando que estão defendendo a família, que estão defendendo, salvando o país do comunismo, quando nós sabemos que não há nenhuma ameaça de comunismo no país, que a família não está ameaçada, que não há nenhum projeto disso por parte de nenhuma instituição no Brasil, mas isso é verbalizado e em função da força que a fake news ganhou nessas bolhas, a gente vive então esses perigos. Nós temos que lidar com todo esse fenômeno que é novo da internet, com esses desafios e dedicarmos atenção a isto. Esclarecermos, não deixarmos que isso seja veiculado ou pelo menos que seja veiculado, mas com contraposição. É fundamental que a gente se posicione e dê atenção a isso, porque veja a tragédia a que nós nos submetemos se não damos atenção a essas ameaças. A própria ameaça da invasão do tribunal, do palácio, do legislativo, parecia só uma ameaça.
parecia só uma fake news e depois se concretizou dessa forma trágica que vimos. A gente olhando a Constituição, nós estudiosos no jornalismo mesmo, a gente tem que se preparar muito antes de abrir a boca, antes de entrar ao vivo. Quando a gente abre a Constituição e tem lá as condições de intervenção, de estado de sítio, estado de defesa, a gente pensa, não, isso não vai acontecer nunca no Brasil. Mas aí vem uma turba golpista e nos mostra um mundo paralelo ou uma realidade que eles estavam vivendo sobre a possibilidade de ruptura institucional. Se possível, ministro, mais uma vez me solidarizar com tudo que aconteceu aqui, como cidadã, como jornalista, eu queria que o senhor deixasse, então, uma palavra final aos nossos espectadores aqui na CNN Brasil, que gentilmente estão ouvindo as suas impressões aqui, de dentro do prédio do STF, o mais atingido pelos atos terroristas do domingo passado aqui em Brasília. Claro que eu deploro, lamento todos esses fatos e lamento que a gente não tenha tido a capacidade de evitá-los, mas também estou convencido que hoje há uma união entre os poderes, uma união na classe política e a gente percebe na sociedade a reação pelas manifestações que vêm. Eu estou convencido de que a democracia se fortaleceu nesse episódio. Ironicamente, aqueles que queriam suprimir a democracia lograram consolidá-la. Acho que esse é o fator positivo, se é que há algo de positivo para olhar nesse episódio tão lamentável que também projetou uma imagem tão negativa do Brasil no exterior, uma imagem tão incivilizada, né? A que ponto que nós chegamos, nós que temos esse soft power do futebol, da boa imagem, do carnaval, da tolerância, não é? da integração racial, não é? Passamos agora a essa imagem não só de intolerância, mas de capacidade de proceder a atos tão violentos, a esse vandalismo. De modo que eu gostaria de terminar essa entrevista com essa nota positiva. Certamente nós vamos ser capazes de nos reinventar positivamente. E cabe aqui o registro que no gabinete do ministro tem vários quadros e referências ao futebol brasileiro e ao nosso rei Pelé, de quem o senhor foi muito amigo. Muita saudade. Muito obrigado, Basília Rodrigues. Muito obrigado também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, decano Gilmar Mendes. E muito simbólico dessa entrevista ser feita na sede do Supremo Tribunal Federal, que ainda tenta fechar as feridas, mas já está operante, já está funcionando. Muito obrigado mais uma vez, ministro, e boa noite. Boa noite a todos vocês. Bom trabalho. Boa noite, ministro. Obrigada. Obrigado, Basília.